Ei, conselheiro tutelar e conselheira tutelar, Emerson Freitas para mais um vídeo. E eu quero compartilhar com você hoje um pouco sobre o Conselho Tutelar e o Conselho de Direitos. Vamos falar um pouquinho sobre um órgão e sobre o outro órgão. O que o Conselho Tutelar faz, o que o Conselho de Direitos faz. O que o Conselho Tutelar é e o que o Conselho de Direitos é. Mas vamos lá. O que é o Conselho Tutelar, a grosso modo, vamos dizer assim, é um órgão colegiado, zelador de direitos de crianças e adolescentes. Isso é o Conselho Tutelar. Agora, o Conselho de Direitos, o que é? É um órgão também colegiado, paritário, formado pelo poder público e pela organização civil, também, representante do poder público, também da sociedade civil. Ele é o órgão no qual representantes tanto do Estado quanto da sociedade formulam e fiscalizam políticas públicas para áreas específicas. E no caso aí, a área da infância e da adolescência, a área do direito da criança e do adolescente. Correto? Agora, onde que estão as definições, tanto de um como de outro? Primeiro, do Conselho Tutelar. Artigo 131 diz que o Conselho Tutelar é um órgão permanente, autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes definidos nesta lei, ou seja, definidas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, o Conselho de Direitos foi criado por quem? Também foi criado pelo ECA, foi criado pela mesma lei, Estatuto da Criança e do Adolescente, e o artigo 88, inciso 2º, diz o quê? Criação de conselhos municipais, estaduais e nacionais de direitos da criança e do adolescente, órgãos deliberativos e controladores das ações em todos os níveis, assegurada a participação popular paritária por meio das organizações representativas, segundo leis federais, estaduais e municipais. Então, eu posso dizer que o Conselho Tutelar e o Conselho de Direitos são órgãos irmãos, foram criados pela mesma lei. Porém, cada um tem a sua atribuição, cada um tem a sua função dentro daquilo que é preconizado no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas vamos entender agora, fazer um paralelo entre o Conselho Tutelar e o Conselho de Direito. Vamos lá. O Conselho Tutelar, ele é um órgão permanente, autônomo e não jurisdicional. É um órgão que não pode ser extinto, ele é autônomo no que tange às suas decisões, às suas deliberações do colegiado dos casos, e ele não é jurisdicional, não jurisdicional. Ele não atua em conflitos de interesses, questões essas são encaminhadas ao judiciário. Ele não é um órgão ligado ao juiz. Ele é um órgão que não atua em demandas judiciárias. E o Conselho de Direito, o que é? Ele é um órgão de deliberação, é um órgão deliberativo, certo? Vamos lá. O Conselho Tutelar ele zela pelo cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes definidos nessa lei, definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele zela, ele não é um prestador de serviço, ele não é um faz-tudo. A função do Conselho Tutelar é zelar pelo cumprimento dos direitos de criança e adolescente. Agora, o Conselho de Direito, ele são controladores das ações em todos os níveis. Ele já é um órgão controlador, ele vai controlar, não é? Ele é um órgão a qual, como um conselho de políticas públicas, ele vai ser um controlador, um exemplo de onde que está sendo investido o dinheiro destinado à criança e ao adolescente. O Conselho Tutelar, ele também é um órgão que foi encarregado pela sociedade. Quem escolhe, não é eleição, é processo de escolha. Então, quem escolhe o Conselho Tutelar? A sociedade. Ele é encarregado pela sociedade. Ele é escolhido por um processo muito bacana que existe no Brasil, chamado processo de escolha, a qual o Conselho Tutelar ele passa por toda uma etapa, desde a inscrição,
toda a documentação, prova, preparação, e depois ele vai para o processo de escolha, aonde a sociedade escolhe, elege ele pelo voto direto, certo? Agora, o Conselho de Direito, vamos ver esse paralelo aí em relação ao Conselho de Direito. Assegurada a participação popular paritária por meio de organizações representativas. Geralmente, quem faz parte do Conselho de Direito é algum órgão, são representantes de órgãos que têm a ver com o atendimento de criança e adolescente, são instituições da educação, instituições de órgãos, né, que prestam serviços para a criança ou adolescente, ou seja, pessoas que estão envolvidas diretamente a demanda da criança e do adolescente, porque conhecem, né, as necessidades da causa. Então, precisa ser pessoas que estejam envolvidas a causa, que venham fazer parte do Conselho de Direito. E, para encerrar aqui, o Conselho Tutelar é tudo isso que nós falamos definidos nessa lei, ou seja, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele só pode atuar dentro da esfera daquilo que está definido para ele fazer, dentro das suas atribuições, as medidas de proteções que ele pode aplicar e todas as ações que o Estatuto o autoriza a tomar. Agora, o Conselho de Direito, como que funciona? O Conselho de Direito é segundo as leis federais, estaduais e municipais. Aí está a grande diferença. E o Conselho Tutelar também, é claro, que vai atuar de acordo com todas essas leis, mas o que vai nortear o trabalho do Conselho Tutelar, em primeira instância, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? Agora, uma outra questão também, que eu vou aprofundar um pouco mais em um outro vídeo, somente para esse assunto, mas vamos dar uma pincelada aqui. O Conselho Tutelar está subordinado ao Conselho de Direito. O que a gente vê por aí são presidentes, às vezes, do Conselho de Direito, CMDCA, do CONDICA, de uma maneira arbitrária, querendo impor situações, mandar e desmandar dentro do Conselho Tutelar. Agora, existem as resoluções do CONANDA, que servem para dar o norte. O CONANDA é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. E interessante que na resolução 139, aí você vai falar assim, mas as resoluções do CONANDA não são lei. Não são leis, mas as resoluções do CONANDA são um norte a qual o Conselho Tutelar e o Conselho de Direito têm a seguir. Então, na resolução 139, no artigo 29, o que diz? No exercício de suas atribuições, o Conselho Tutelar não se subordina ao Conselho Municipal ou Distrital de Direitos da Criança e do Adolescente, com o qual deve manter uma relação de parceria essencial ao trabalho conjunto dessas duas instâncias de promoção, proteção, defesa e garantias dos direitos da criança e do adolescente. O que eu digo? Existe alguém subordinado ao outro, né? O Conselho Tutelar está subordinado ao Conselho de Direito, ou o Conselho de Direito subordinado ao Conselho Tutelar? Não. Eles têm que atuar em parceria, em conexão, para que o direito da criança e do adolescente seja mantido, seja preservado, seja guardado, para que tanto um quanto o outro venha desempenhar a sua função. Um tem que ser facilitador do outro, um ajudar o outro. Então, o Conselho Tutelar, ele é inimigo do Conselho de Direito? Não, pelo contrário. Uma cidade onde o Conselho Tutelar não trabalha em parceria com o Conselho de Direito, a gente vê que a área da infância e da juventude anda meia capenga, né? A gente precisa ter essa conexão, essa sinergia. O Conselho Tutelar tem que atuar em parceria com o Conselho de Direito e o Conselho de Direito também em parceria com o Conselho Tutelar. Dessa forma, nós vamos ter uma cidade fortalecida no que tange não somente a zeladoria do cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, mas também a efetivação desses direitos de uma maneira
vamos dizer assim, plena. Portanto, o Conselho Tutelar e o Conselho de Direito são dois órgãos criados, duas instituições criadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente para andar de mãos dadas para a proteção dos direitos da criança e do adolescente. Tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe. Se você gostou do vídeo, dê um joinha aí para a gente continuar fazendo esse trabalho aqui, para a gente ver que está valendo a pena, né? E o seu joinha vai me ajudar muito, e muito importante também, se inscreva no canal. A sua inscrição é muito importante para a gente. Um forte abraço, Deus te abençoe.